Beleza, meus queridos, tudo bem com vocês? E hoje eu separei algumas notícias que aconteceram nas últimas semanas, nos últimos dias, melhor dizendo, para você que tá querendo ir estudar medicina no exterior, principalmente em Rosário. A gente vai falar sobre o novo reitor da UNR, se ele vai mudar alguma coisa no ingresso, se ele não vai mudar, sobre o projeto de lei que foi apresentado na semana passada, sobre a questão das eleições na Argentina, que vem influenciando bastante na questão da crise econômica e também na questão do câmbio, que é algo que nos preocupa bastante. E já que a gente está falando sobre a questão econômica também, se caso você está chegando na Argentina agora, ou se você é ingressante em 2019, já conseguiu seu DNI, abriu uma conta e quer receber dinheiro na Argentina, utilize o código aqui embaixo da TransferWise, vai ter uma das melhores cotações para você receber hoje dinheiro na Argentina e ainda você não vai pagar o IOF na sua primeira transação. O link está aqui embaixo para que vocês possam criar a sua conta na TransferWise e ver certinho como é que funciona. Já que a gente tá falando sobre câmbio e sobre crise argentina, que é algo que muitos de vocês me perguntam por questão de temor, obviamente, sobre a questão inflacionária, esse ano, no dia 11 de agosto, acontecem as primárias das eleições presidenciais da Argentina. Lembrando que a Argentina ela passa primeiro por primárias e depois por definitivas. Os dois principais candidatos são o atual presidente, Maurício Macri, e a antiga presidente Cristina Fernández de Kirchner, que na verdade ela vem para essas eleições como candidata a vice de Alberto Fernandes. Surgiu uma nova figura agora de Roberto Lavagna, que foi o ex-ministro de Economia da Argentina quando aconteceu a crise do trigo em 2001 e que justamente a Argentina quebrou e ele ajudou a reconstruir, a botar as coisas um pouquinho nos eixos naquele momento. Ele vem crescendo bastante nas pesquisas, assim como a chapa da Cristina Fernández de Kirchner, mesmo ela estando sendo investigada agora por questões de corrupção, justamente também por um descontentamento da população argentina com o atual presidente, o qual vem caindo nas pesquisas, justamente pela questão da crise argentina. E isso vem muito vinculado com a segunda notícia, que é a questão da inflação na Argentina, que muita gente se preocupa. Saiu uma notícia no Infobae, que é um dos principais jornais de notícias da Argentina, falando de que o que a Argentina teve de inflação para o mês de abril foi a média anual esperada para a América Latina como um todo, tirando a Argentina e a Venezuela. Até o momento, o acumulado de inflação na Argentina nos últimos 12 meses é de mais de 55%, mostrando que, na verdade, problemas com inflação e problemas econômicos não estão vinculados necessariamente com ideologias políticas, mas sim com má administração, entendendo de que Maurício Macri hoje já está finalizando seu 4º ano de mandato e não conseguiu colocar as coisas nos eixos. De todo modo, como a gente já falou em outros vídeos, um brasileiro que mora na Argentina e depende de reais para viver, ele não sente tanto, obviamente vai ter que fazer uma modificação assim nos seus hábitos e na sua rotina, mas ele não sente tanto quanto um argentino que trabalha e recebe seu salário em pesos. Isso porque a valorização das moedas estrangeiras vem numa crescente maior do que a inflação. Só para vocês fazerem uma comparação, a inflação argentina desde o dia 1º de janeiro de 2019 até hoje é de aproximadamente 15% e o dólar cresceu 20% e arrastou assim no real com ele. Então, vai sentir a inflação? Vai, mas não é algo tão pesado quanto se você fosse um trabalhador argentino, o qual é muito triste, isso a gente já falou aqui em outros momentos. E já que a gente está falando sobre morar na Argentina para fazer a nossa graduação, na semana passada foi protocolado uma PL, um projeto de lei 2842, protocolada por Eduardo Bolsonaro, falando justamente sobre a criação de novas metodologias de revalidação, vinculando mais médicos, o Arcosul, que é um sistema de acreditação de qualidade acadêmica. Porém, alguns minutos, horas depois de eu publicar o meu último vídeo explicando com mais detalhes como funcionavam Arcosul, mais médicos e as validações internacionais na União Europeia, por exemplo, a PL foi retirada da Câmara de Deputados depois de uma reunião entre o deputado Eduardo Bolsonaro e o ministro de Educação, dizendo que isso não era um grande problema e que essa situação seria resolvida com um grupo de trabalho entre o INEP, do Ministério da Educação, e o Conselho Federal de Medicina, ou seja, teremos a corporação médica definindo como vai ser feito o Revalida a partir de agora. Além disso, também a AMB, a Associação de Médicos Brasileira, pediu para participar desse grupinho de trabalho, ou seja, a gente vai ter não só uma, mas 2 corporações. Lembrando também que hoje de manhã saiu uma nota dizendo que aproximadamente 20% dos profissionais que já tinham escolhido seus lugares no programa Mais Médicos, lembrando que a seleção começou com médicos brasileiros formados no Brasil,
já desistiram das suas vagas, ou seja, mais de 1.000 postos de trabalho estão vagos hoje porque os médicos brasileiros formados no Brasil e os formados no exterior desistiram das suas vagas, ou seja, o problema ali não está resolvido nem com mais médicos, nem com o Revalida que está parado desde 2017. Lembrando que quando a PL foi protocolada e se tornou notícia entre os estudantes estrangeiros, eu falei que era difícil de acreditar que deputados cederiam ao peso da corporação médica brasileira e me chamaram de pessimista. Alguns dias depois a gente viu que isso na verdade não era pessimismo, era realismo. Mas enfim, esperemos que o debate possa ser dado com os outros projetos que estão sendo apresentados. E por último, e a notícia mais esperada provavelmente desse vídeo, é sobre o novo reitor da UNR. Faz uns dias eu falei nas minhas redes sociais sobre o novo decano da Faculdade de Ciências Médicas da UNR, que seria como se fosse um responsável de campus que foi eleito há algumas semanas. Na manhã de ontem, 22 de maio, foi eleito por Assembleia Universitária o novo reitor da Universidade Nacional de Rosário, o cientista político Franco Bartolatti, que antes era decano da Faculdade de Ciências Políticas e Relações Internacionais da UNR também. O mesmo foi eleito com mais de 66% dos votos, foram 184 votos a 276, lembrando que quem vota no reitor na UNR, particularmente, são os conselheiros diretivos, ou seja, as mesas diretivas, que são compostas por estudantes, docentes, administrativos e graduados da universidade. Logo depois do resultado das eleições, o discurso dele foi que a gestão será reformista, popular e feminista, para que possam chegar à universidade aqueles que ainda não chegaram. Conhecendo a trajetória de Franco Bartolatti, nesse período em que eu também fui conselheiro diretivo da Universidade Nacional de Rosário, nos períodos de 2014 a 2017, acredito que realmente não haverão grandes modificações com respeito ao ingresso num geral e também particularmente ao ingresso de estudantes estrangeiros, justamente porque ele defende ferrenhamente, mas além das questões de interesses particulares do seu grupo político, ele defende a reforma universitária. E vocês vão ver que justamente um dos pilares da reforma universitária é ter ingresso livre e irrestrito para toda a população que deseje chegar na universidade. Então, por enquanto, pelo menos, a gente pode ficar bastante tranquilo quanto a isso, já que as universidades na Argentina elas têm autonomia de definir como é o processo de ingresso nas carreiras de graduação da sua casa de altos estudos. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu tratei de não partidarizar muitas informações aqui, justamente porque sei que muitos desses assuntos são bastante delicados. Compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês, se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perder novidades, assistam os vídeos recomendados aqui do lado. A gente se vê no vídeo da semana que vem, na terça-feira, às 7 horas da noite. Até mais, tchau!